Bom, gente, no vídeo anterior nós discutimos um pouco o propósito desse livro, Formação Econômica do Brasil, né? Um livro que pretende utilizar os conceitos, né, da teoria do subdesenvolvimento para entender a formação de uma economia subdesenvolvida, né? Então nós fizemos um longo percurso discutindo no vídeo anterior a questão das relações entre história e teoria, entre abstração e particularidade histórica. E discutimos também esse prefácio, né, que ele escreveu a um livro dele chamado Economia Brasileira, de 54, onde ele apresenta alguns dos conceitos, né, que estão organizando o livro Formação Econômica do Brasil, ou seja, tanto na economia açucareira, que é o que nós vamos discutir, como mais em outras partes do livro, sobre economia mineradora, sobre economia cafeeira, ele vai utilizar os mesmos instrumentais de análise, tá? A organização dos fatores produtivos, terra, capital e trabalho, o funcionamento do fluxo de renda, a distribuição dos bens dentro do sistema produtivo e as possibilidades de expansão e retração dos sistemas econômicos. Tá? Então, tudo isso a gente vai observar para a economia açucareira e também para a economia, para a pecuária. Tá certo? Então, o percurso é um pouco entender, tá, essa dialética que o Celso Furtado estabelece entre a história e os conceitos e as categorias que ele foi desenvolvendo para entender, que ele foi criando, né, que ele foi formulando para entender o subdesenvolvimento. Tá? Então ele começa justamente indicando, né, como que se instaurou essa indústria açucareira no Brasil, né? Isso faz parte de um esforço do Estado português, que criou uma série de incentivos, né? Não só as donatarias, mas uma série de privilégios que ela entregou, que ela outorgou aos donatários, né? E também obrigações, como, por exemplo, eles tinham que tornar as terras produtivas e os donatários tinham que instalar engenhos de açúcar, tá certo? Como vocês sabem, na verdade, esses donatários eles eram pessoas que tinham recursos, então eles vêm justamente para comandar e para instalar essa produção e não para trabalhar. Daí a necessidade de resolver essa questão da mão de obra, tá? Segundo o Celso Furtado, num primeiro momento, no momento de instalação da indústria açucareira, se utilizou sobretudo a mão de obra indígena, e uma vez que a economia açucareira já estava em funcionamento, aí, e que já estavam se estabelecendo as rotas do tráfico de escravos, aí se passou a utilizar a mão de obra africana. Na verdade, durante todo o século XVI, a predominância foi ainda da mão de obra indígena, tá certo? É ao longo do século XVII que a escravidão africana vai se tornar predominante, tá? E aí o Celso Furtado vai indicar justamente que os inícios, né, e a implantação dessa indústria açucareira era, sem dúvida nenhuma, um momento mais difícil, um momento que requeria mais capital, tá? Que exigia uma acumulação prévia de capital para que essa indústria começasse a produzir, para que essa indústria se instalasse nas terras americanas. Tá? O Celso Furtado identifica, né, um rápido desenvolvimento da economia açucareira, ela já produz 2 milhões de arrobas no final do século XVI, isso é 20 vezes mais, tá, o que era produzido nas ilhas do Atlântico, tá, Madeira e Cabo Verde, no século anterior. Então a produção do Brasil ela ultrapassa todos os níveis até então alcançados pela produção portuguesa de açúcar. Tá? O Celso Furtado estima, né, a formação de capital envolvida nessas empresas, tá? Então ele calcula no final do século XVII a existência de 120 engenhos, atribui um determinado valor em libras, tá? Libras aqui ele converte todos os valores antigos
em libras no valor de 1958, que é quando ele está escrevendo, tá? E calcula também o preço do escravo e a quantidade de escravos nas fazendas, tá? Nos engenhos. E aí ele chega a uma proporção entre valores, tá? Na instalação do engenho e dos escravos para trabalhar nesses engenhos, segundo a qual a grande parte dos recursos investidos era no capital fixo, tá certo? Era na compra do equipamento, e o escravo correspondia só a 20% desse capital, certo? O escravo, é preciso dizer, ele é considerado também um capital fixo, tá certo? Porque a compra do escravo ela é feita de uma vez só, e o escravo é caro. Então é como se o escravo fosse análogo a uma máquina, a um equipamento, tá certo? Por que é tão importante a gente notar essas características, né? Porque vejam só, o que o Celso Furtado está fazendo, né, quando ele discute a implantação da economia açucareira, tá, que é o concreto, ele está pensando justamente na formação de um setor exportador em uma sociedade com baixíssima divisão social do trabalho. A gente está falando de uma sociedade que até então não produzia para o mercado, tá certo? Estava ligada às atividades de subsistência das populações indígenas, das populações autóctones, tá certo? Então, o que ele está mostrando, né? Com a implementação dos engenhos, com a escravização dos índios e depois com a escravidão africana, como que a implantação da economia açucareira está mudando as características do território americano, tá certo? Então, isso é muito importante. A gente vai tentar, ao longo da aula, justamente fazer essas pontes entre o teórico e o concreto, tá? E aí ele vai começar a pensar a partir de agora, né, justamente a gente pensando aqui, né, nessas principais categorias de análise, no fluxo de renda, tá? A quase totalidade da produção açucareira era exportada, né, então ele estima essa exportação, estima também a renda total da colônia, tá certo? Aí a renda é a exportação menos a tributação, né? Pensando que a colônia não produz só açúcar, mas produz para o Brasil, né? Exporta também peles, alguns outros tipos de alimentos, mas ainda de forma residual. E ele chega à conclusão, né, de que a renda líquida da colônia, que decorre da economia açucareira, ela representa, no fundo, 75% de toda a renda da América Portuguesa. Tá certo? Ou seja, de tudo que é produzido, de toda a renda gerada na colônia, 75% vem da atividade açucareira. Tá? E aí ele também faz ele estima, né, a renda per capita, encontra uma renda per capita extremamente elevada para os padrões do século XVI e XVII. Tá bom? 66 libras ou 350 dólares. Né, mas esse fluxo de renda ele vai para onde? Né? Essa é a grande questão, essa que é a interrogação típica, né, para a gente entender o que é o fluxo de renda. Tá? Esse fluxo de renda, ou seja, essa renda gerada, ela estava concentrada. Tá? E estava extremamente concentrada em quem? Nos proprietários de engenho. Tá? Se 75% da renda da colônia era decorrente do açúcar, tá? O Celso Furtado estima que 90% dessa renda, no fundo, estava concentrada na economia açucareira e, portanto, na mão dos senhores de engenho. Tá? O mínimo dessa renda era gasto na colônia, tá? Ou seja, era gasto fora do engenho, tá? Não na importação, mas no consumo de bens internos. Tá? E aí ele vai estimar 5% era gasto com transporte e armazenamento, tá? Transporte do açúcar dos engenhos até o litoral, ou compra, né, de gado para fazer esse transporte, e o armazenamento no litoral até que os navios portugueses e europeus viessem recolher esse açúcar. Tá? 2% da renda total gerada era gasta com salário dos artesãos, dos mecânicos, dos feitores, tá, ligados à produção de açúcar,
e 3% era gasto com gado e lenha, tá certo? Gado seja para mover os engenhos, seja para alimentação, e lenha para as fornalhas, tá? E aí o Celso Furtado conclui: tudo indica, portanto, né, destarte, que pelo menos 90% da renda gerada pela economia açucareira dentro do país se concentrava nas mãos da classe de proprietários de engenho e de plantações de cana, tá certo? O que é muito importante a gente destacar aqui? Quando o Celso Furtado está falando que a renda está concentrada nos senhores de engenho e que o gasto dentro da colônia é muito baixo, ele está querendo mostrar justamente, como a gente viu nas aulas sobre o modelo de subdesenvolvimento, que essa atividade exportadora não conseguiu se disseminar para o conjunto do sistema econômico, ou seja, o que se gerava de renda no setor exportador, que é o setor açucareiro, não se reverteu em modificações, em investimentos, tá? Em renda para o resto dessa economia colonial, tá certo? Por quê? Porque uma única classe detinha, na verdade, todo o excedente econômico que se manifestava nos lucros de exportação, tá certo? Então ele está olhando um exemplo concreto, tirado da história, tá? Para corroborar, né? Ou para reforçar as suas teses sobre o problema do desenvolvimento econômico e os fatores, né, que impedem justamente esse desenvolvimento, ou seja, os fatores que acabam criando uma economia subdesenvolvida. Tá? Muito bem, mas se somente 10% da renda era gasta internamente, o que era feito com o resto, né? Uma parte dessa renda era gasta com bens de consumo importados, tá? Seja a reposição das máquinas do engenho ou artigos de luxo. Ou seja, no mínimo 50% da renda dos senhores de engenho era gasta com importações. O que sobrava ainda, né, 40%, né? Se a gente pensar que nem sempre esses números eram exatos, entre 40% e 50% era gasto em consumo importado e os outros 40% a 50% era retido pelo senhor de engenho. Ora, se o senhor de engenho retém 40% a 50% da sua renda, isso significa que a cada 2 anos o senhor de engenho tem condições de duplicar a capacidade produtiva de seus engenhos. Ou seja, a cada 2 anos ele retém lucro suficiente para construir um novo engenho. Tá? E foi essa elevada lucratividade, segundo o Furtado, que explicou a rápida expansão dos engenhos no final do século XVI. Tá certo? Isso, por sua vez, nos leva à pergunta: será que todos os lucros retidos e não gastos em importação eram reinvestidos na produção? Tá? Será que os senhores de engenho duplicaram a capacidade produtiva cada vez mais? Tá? E se o fizessem, o que aconteceria com o preço do açúcar no mercado internacional? Se a gente está pensando num comércio de oligopólio, tá? De monopólio, na verdade só o Brasil produzia açúcar e fornecia para o mercado internacional, ou ele produzia a maior parte, melhor dizendo, o que aconteceria com os preços do açúcar se a produção aumentasse muito? Ora, é fácil pensar que os preços do açúcar cairiam e ameaçariam, tá certo, a própria lucratividade dos engenhos. Tá certo? E aí a gente precisa entender como que se deu essa relação, por isso que é importante a análise do fluxo de renda, tá? Qual foi o destino desses lucros, que não eram gastos nem em importações e tampouco em reinvestimento produtivo. Tá? E aí a importância da explicação do Celso Furtado é justamente compreender, tá, que tinha uma camada que intermediava esse comércio. Esse comércio era feito pelos holandeses. Tá? Então os holandeses compravam e financiavam a produção no Brasil e revendiam na Europa, revendiam em Amsterdã, né, que era a bolsa de valores mundial da época, tá certo? Então esses holandeses, eles conheciam a demanda internacional e eles conheciam as necessidades de cada senhor de engenho, tá?
Então esses senhores, esses comerciantes, eles controlavam, tá, o nível de produção justamente para não ameaçar a queda dos preços. Como eram os comerciantes, como não eram os senhores de engenhos que comerciavam e o comércio era feito por essa camada mercantil, o Celso Furtado deduz que entre o que não era gasto com importações e o que não era reinvestido, esse recurso, na verdade, ficava na mão dos comerciantes. Tá certo? E é isso que explica o rápido crescimento com um nível de preços que garantia essa lucratividade e essa expansão. Tá? Então, com tudo isso na cabeça, o Celso Furtado se pergunta também, né, quais são as possibilidades de expansão e de evolução da economia açucareira no longo prazo. Tá certo? Essa economia ela teria condições de se sustentar, tá, no longo prazo, né? E também pensar os custos, tá, dessa economia, como que os custos, a rentabilidade e a distribuição de renda, na verdade, eram fatores que poderiam afetar positivamente ou negativamente a expansão ou a perpetuação dessa atividade econômica na colônia. Para isso, ele vai olhar para dois fatores. Para responder essas questões, ele vai olhar para dois fatores, tá? Para a formação de capital e, novamente, para o fluxo de renda. Tá? Quando a gente olha para a formação de capital, a gente retoma aquilo que foi dito no começo. Tá? A produção açucareira era uma produção em grande escala. A instalação dos engenhos era feita com importações de equipamentos e de mão de obra especializada, tá, para montar o engenho na América. Ou seja, nessa etapa de instalação praticamente não há gastos na colônia. E uma vez em funcionamento, os engenhos passam a depender do quê? Da própria manutenção e da reposição de peças e equipamentos, tá? Materiais de construção, que eram comprados do exterior, eram importados, tá? Exceto madeira, né, que era adquirida aqui, e a mão de obra, tá certo? A mão de obra também precisava ser reposta, né, via importação a partir do momento que há o predomínio da mão de obra africana, tá certo? Ou seja, a quase totalidade dos pagamentos dessa economia é feita no exterior, via importação, tá? Ou fora da economia açucareira, no caso, por exemplo, da compra do escravo indígena ou na compra de gado e de lenha ou madeira. Tá? Resultado, era uma economia que exigia elevados investimentos de capital fixo, tá? E tinha um baixo custo de operação, tá? Porque a reposição se dava basicamente comprando escravos e importando os equipamentos para manutenção, tá? Para reposição de peças do engenho. Tá? E essa manutenção também era feita no exterior. Tá certo? Ou seja, tudo leva a crer, tá, que a implementação da indústria açucareira, na verdade, não impulsionou o crescimento da colônia. Tá? E isso é o fator fundamental para o Celso Furtado. Tá? Quando o Celso Furtado está olhando o fluxo de renda, né, ele está pensando justamente na comparação entre uma economia como a açucareira, tá, uma economia escravista, e uma economia industrial. Tá certo? E aí que é muito importante a gente entender os contrastes. Tá? Por quê? Numa economia, o investimento, tá, ele se reverte em pagamento de salários. Tá? Então, se eu compro máquinas e equipamentos, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando esse setor de máquinas e equipamentos que vai contratar trabalhadores para fazer as máquinas e equipamentos que eu vou comprar. Tá certo? Uma vez que eu comprei essas máquinas e coloco ela para eu colocá-las em funcionamento, eu também tenho que contratar trabalhadores. Tá? Então, o investimento, como o Keynes ensina, ele vira pagamento de salários. Os salários, por sua vez, vão gerar consumo. Tá?
Esses trabalhadores assalariados vão comprar alimentos, vão comprar bens de consumo, bens de consumo leves ou duráveis, como tecidos, ou numa economia industrial no século XIX e XX, bens de consumo, geladeira, fogão, essas coisas, né? Vão investir em moradia e etc. O consumo da classe trabalhadora, por sua vez, vai gerar demanda para outros setores, para o setor de alimentos, para o setor da indústria têxtil, tá? Essa demanda, por sua vez, vai gerar novos investimentos que vai gerar novos salários, tá? E aí a gente tem o que ele chama de, o que é chamado de multiplicador keynesiano, certo? O investimento, ele multiplica a renda numa quantidade muito maior do que o investimento em si, tá? Então o multiplicador keynesiano, se eu invisto uma unidade, tá? No final do processo produtivo, esse 1 se transformou em 1,5 e 1,8 de renda para o conjunto da atividade econômica, tá certo? Ora, numa economia escravista, como a economia escravista açucareira, esse processo não acontece. Por quê? O investimento não vira salários. O investimento, o que ele é? Ele se manifesta na importação de mão de obra e de equipamentos, tá? Importação de mão de obra escrava, tá certo? Ou compra de equipamentos, que vai beneficiar quem? Os não residentes na colônia, ou seja, os comerciantes, tá certo? Por sua vez, a utilização da mão de obra escrava não gera salário. O escravo não recebe salário. O escravo produz a sua própria subsistência nos períodos de parada da indústria ou nos períodos de interrupção do trabalho. Tá certo? Ou seja, o investimento não gera salário, só gera renda para os comerciantes e para o setor e para o país da onde é importado, tá, os equipamentos. Num segundo momento, a mão de obra escrava também não gera uma massa de salários que, por sua vez, não vai gerar demanda e não vai multiplicar a renda, tá certo? Então, o escravo ele vai ficar ocupado na sua reprodução e manutenção, tá? E os gastos dessa economia vai ser isso, trabalho escravo e importações. E isso aumenta o lucro do empresário. Tá certo? Ou seja, numa economia escravista não existe o multiplicador keynesiano, pois não há pagamentos no interior da colônia. E a renda do senhor de engenho é basicamente uma identidade com a receita de exportação do açúcar. Tá? Quando o Celso Furtado está discutindo a concentração de renda e a escravidão, o que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção para aquilo que foi discutido no capítulo 3 do Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Tá? Os fatores institucionais que impedem que o impulso do setor externo transformem e modifiquem uma economia subdesenvolvida numa economia desenvolvida. Tá certo? Ou seja, a escravidão e a concentração da renda são fatores institucionais, tá? São próprios dessa economia escravista. E eles travam, eles barram, eles interrompem a dinamização do sistema econômico. Por quê? Porque não existe justamente esse processo típico de uma economia industrial, que é o multiplicador keynesiano, que decorre do consumo assalariado. Tá certo? Muito bem. Dadas todas essas características, né, como que essa economia açucareira crescia ao longo do tempo? Ora, essa economia poderia crescer sempre que houvesse demanda por açúcar, tá, no mercado externo com o nível adequado de preços. Tá? Existindo essa demanda externa, as condições para a expansão dessa economia elas estavam garantidas internamente. Por quê? Para se expandir a produção de açúcar, do que precisava? Plantar mais cana-de-açúcar. Tá? E aí você tinha uma ampla disponibilidade de terras da colônia. Tá certo? Capital, por sua vez, para financiar essa expansão também existia. Porque a gente viu aqui a elevada rentabilidade da economia açucareira. Tá?
Então, os 3 fatores de produção. Terra existia, capital também existia e vinha da lucratividade. E mão de obra, também as condições estavam garantidas, porque já havia um abastecimento constante de mão de obra externa, de mão de obra africana, e caso falhasse essa mão de obra externa, havia um reservatório de mão de obra interna, que era a mão de obra indígena. Tá certo? Então, havendo demanda internacional, tá, a preços relativamente convidativos, essa indústria poderia se expandir sem outros obstáculos. Tá certo? O que, na verdade, né, como a gente já viu, no final regulava essa expansão era o controle feito pelos comerciantes europeus, portugueses ou flamengos, tá, ou holandeses, tá, do conhecimento desses comerciantes do mercado internacional, que permitia com que eles controlassem a oferta de açúcar para garantir preços convidativos. Ou seja, e isso que é importante para o Celso Furtado, a dinâmica econômica, ou seja, quem decidia se a economia açucareira se expandia ou não, não era, em último caso, o senhor de engenho, mas era o setor externo, era a demanda do setor externo ou quem controlava a comercialização do açúcar. Tá? Então, as condições para o desenvolvimento econômico não estavam asseguradas internamente. Tá? Algo que é muito discutido nos capítulos 4 e 5 do desenvolvimento e subdesenvolvimento do Celso Furtado. Tá certo? Ou seja, a dinâmica econômica ela era comandada pelo setor externo, que decidia o nível dos investimentos a partir das possibilidades de absorção da produção açucareira no mercado internacional. Tá? Porém, vejam só, a lucratividade do açúcar era fundamental para a expansão da economia açucareira. Tá? Mas a operação num determinado nível, num determinado potencial produtivo, tá? Poderia acontecer mesmo que os lucros, mesmo que o preço do açúcar caísse. Por quê? Isso decorre das próprias características dessa indústria açucareira que o Celso Furtado já sublinhou. Por quê? Os custos de implementação da indústria açucareira se dão na construção do engenho. Né? Como a gente viu, os custos de manutenção eram baixos. Tá? Se resumia a uma reposição de peças e a reposição da mão de obra escrava. Tá bom? Em último caso, a reprodução da mão de obra poderia ser feita por ela própria, ou seja, se poderia deslocar uma parte dos escravos já presentes na colônia para que eles produzissem alimentos que garantissem a subsistência da totalidade dos escravos, ou seja, dos escravos empregados exclusivamente na atividade açucareira. Certo? Ou seja, os custos de manutenção ocupavam somente 10% da renda do setor. Tá? Num período de crise do açúcar, como de fato vai ocorrer, segundo Furtado, a partir de 1650, o que acontece com essa economia? Ela reduz as importações, ou seja, o senhor de engenho para de importar artigos de luxo, tá? A mão de obra escrava passa a criar suas próprias condições de reposição, sua própria produção de alimento, tá? E há uma diminuição do ativo da empresa, ou seja, essa empresa deixa de ser produtiva, deixa de ser lucrativa, mas ela continua operando, tá certo? Nada indica que essa empresa vai se desmobilizar se há uma queda do preço do açúcar, tá certo? Ou seja, essa economia ela é comandada nos períodos de expansão pelo setor externo, mas nos períodos de crise do setor externo, essa economia também ela não desaparece, ela tem uma resiliência muito forte. Justamente por quê? Porque os custos de reposição são baixos.
Enquanto essa economia consegue repor os seus custos de manutenção, ela continua funcionando, tá? Se ela não consegue repor sequer os seus custos de manutenção, aí sim essa economia vai entrar numa letargia, ou seja, vai entrar num período de estagnação, tá? Preservando, porém, a sua estrutura. Os engenhos, eles se deterioram, mas eles não desaparecem, tá? A concentração da propriedade da terra, a grande parte da terra ainda ocupada com açúcar, com cana-de-açúcar, ela permanece, tá? Qual que é o grande problema? Como essa economia, no período de expansão, não criou dinamismo interno, tá? No seu período de crise, ela também não desaparece, tá? Ela resiste, ela tem uma resiliência. O que o Celso Furtado está querendo dizer? Esse sistema não possui nem mecanismos propulsores, nem os mecanismos destruidores de uma economia industrial, porque numa economia industrial, ultrapassado esse limite de reposição dos seus custos de manutenção, a empresa fecha e o empresário perde o seu capital, tá certo? Então a gente tem, portanto, uma economia que cresce ou se mantém nos períodos de auge, né, de expansão, mas não desaparece nos períodos de crise. Bom, e aí o Celso Furtado ele vai pensar, né, quais as repercussões dessa crise, né, e como a economia açucareira se relacionava com o resto da colônia nos séculos 16 e 17. Tá? E aí a gente chega nisso que é muito importante, que é justamente a importância também da pecuária. Tá? Essa economia pecuária, ela é um complemento da economia açucareira, mas que vai ter uma dinâmica muito diferente nos períodos de crise, certo? Então, retomando, né, a economia açucareira, ela é uma economia especializada na produção, voltada para o exterior, tá? E essa economia açucareira consome muito pouco internamente, tá? O bem que ela mais consome internamente, contudo, é o gado, tá? O gado é fundamental para a economia açucareira, tá? Seja como alimento, tá? Seja como transporte, né? E aí lembrando, né, que gado, lenha, madeiras e salários é o que, na soma, consome 10% de toda a renda gerada pelo setor exportador. Então, à medida que a economia açucareira se expande, tá, ou permanece operando, a gente tem o surgimento de um núcleo de atividades, tá certo? De um segundo sistema econômico, tá? Subordinado ao sistema econômico principal, que é a economia açucareira, tá? E esse sistema secundário subordinado é a pecuária, tá? Uma atividade de baixa produtividade, tá certo? E extensiva, tá? O que é a pecuária que surge no Nordeste? É uma pecuária na qual um vaqueiro se ocupa em terras livres de 50, 100 ou mais cabeças de gado, tá? Sem nenhuma técnica, tá? De confinamento, de alimentação, de melhora, de utilização do leite, tá? Desse gado, e que, portanto, ocupam uma grande extensão e uma baixa quantidade de mão de obra, tá? Por isso, a baixa produtividade, tá? Essa pecuária, à medida que ela vai se expandindo, vai se afastando do litoral açucareiro, ela vai ser a principal responsável pelo povoamento do Nordeste, tá? Um povoamento que se faz com um nível extremamente baixo de renda, tá? Porque é uma economia que basicamente funciona para vender gado no litoral e na qual os vaqueiros utilizam a renda gerada para sua própria subsistência, tá?
Isso é muito importante porque, recuperando, né, a teoria econômica formulada pelo Celso Furtado a respeito do subdesenvolvimento, tá? A pecuária, ela representa a formação de um setor de baixa produtividade, tá? Que vai se constituir como uma reserva de mão de obra barata, que vai deprimir o nível dos salários em geral, tá? Isso é um problema que aparece, tá, na questão do subdesenvolvimento. Você tem um setor moderno, incorporador de tecnologia, e você tem um setor atrasado, um setor arcaico, um setor de subsistência, onde o nível de vida e o nível de salário é muito baixo, tá? E esse nível de salário baixo no setor de subsistência impede que os salários pagos no setor exportador sejam muito mais elevados, tá certo? Porque você tem uma grande oferta de mão de obra e isso permite que os empresários deprimam ao máximo possível o pagamento de salários no setor moderno e absorvam uma maior parcela de lucros. Tá? Assim como o Celso Furtado se perguntou sobre as possibilidades de expansão da economia açucareira, ele também se perguntou sobre as possibilidades de expansão, tá, da economia pecuária. Tá? Ou seja, enquanto a economia açucareira está em expansão, tá, a pecuária cresce também. Para isso, o que ela precisa? De terras. E as terras estavam disponíveis. Tá certo? O limite de expansão da pecuária é justamente a distância do litoral. Quanto mais a pecuária vai para o interior, tá, maior é os custos de translado. Tá certo? E a gente pode pensar, mas qual que é o custo se o gado pode ser transportado? Se o gado é um transporte em si? Ora, o custo é que quanto maiores a distância, mais magro, mais fraco, esse gado vai chegar no litoral. Tá certo? Então, do ponto de vista da terra, resolvido. Basta, havendo terras disponíveis, a economia pecuária se expande até um determinado limite. Segundo fator, capital. Não havia necessidade de muito capital para expansão dessa atividade. Na verdade, essa atividade ela se expandia de um caráter quase vegetativo. Tá? À medida que o rebanho vai crescendo, tá certo? Que vai tendo mais crias, a pecuária vai crescendo por si só. Tá certo? E havia um sistema de paga nos vaqueiros, segundo a qual a cada 4 crias, uma ficava de propriedade dos vaqueiros. Então, ao longo do tempo, os vaqueiros podiam constituir os seus próprios rebanhos. Tá? Do lado da procura, por sua vez, a produção era dependente, novamente, né, da dinâmica da economia açucareira. E o limite para essa interiorização é justamente a disponibilidade de terras, que vai implicar a diminuição da produtividade à medida que esse gado vai chegar cada vez mais magro, mais desnutrido e, portanto, de menor valor no litoral. Ou seja, a pecuária como um todo, embora induzida pelo setor açucareiro, tá, ela era uma atividade caracterizada por um fluxo de renda muito baixo, tá, e que também não se expandia para outras atividades econômicas. Tá? Então ela poderia crescer, mas era um crescimento monetário induzido pela economia açucareira. Tá? É isso, para o Celso Furtado, que vai dar origem ao que ele chama do complexo econômico nordestino. Tá? Ou seja, a expansão da pecuária e depois a crise da economia açucareira e como a pecuária responde, né, a essa crise, é o que vai dar origem ao Nordeste. Tá certo? Ao Nordeste, que vai se apresentar como um problema no século XX. Tá? Peço que vocês prestem muita atenção nisso, sobretudo nesses capítulos, tá? Porque a gente vai retomar toda essa discussão quando for estudar a SUDENE, tá? O papel do Celso Furtado na superintendência, na criação, né, na formulação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
tá? Porque o diagnóstico que ele vai fazer do problema nordestino do século XX está muito ligado à formação histórica do Nordeste que ele está analisando nesses capítulos do Formação Econômica do Brasil. Né? Então, pensando, né, em termos globais, esses dois sistemas econômicos, né, seja a pecuária, seja a economia açucareira, o que o Celso Furtado identifica? Tá? Os dois sistemas eles têm estruturas fixas nas épocas de crise. Ou seja, nos períodos de expansão, tá, os dois setores podem se expandir, não encontram limites para a expansão, seja a economia açucareira, seja a pecuária, porque ela depende da expansão e da incorporação de terras e de mão de obra. Tá? Porém, no curto prazo, esses dois sistemas eles também são rígidos, ou seja, não há como você modificar a estrutura produtiva frente a uma crise. Tá certo? A crise do setor exportador, no curto prazo e nem no longo prazo, modificam a economia açucareira. Por quê? Porque tem uma baixa proporção de custos variáveis, ou seja, o custo de reposição é muito pequeno, tá? Para o volume da atividade econômica e para o volume dos capitais investidos. Ou seja, na economia açucareira, compensava operar mesmo com a baixa dos preços internacionais, porque não havia um uso alternativo para os fatores de produção, exceto a subsistência. Tá? E a mesma coisa a pecuária. A pecuária ela não tinha custos de reposição elevados. Tá? Porém, o Celso Furtado vai dizer, né, se os efeitos a curto prazo de uma contração da procura eram muito parecidos nas economias açucareiras e criatórias, ou seja, na pecuária, a longo prazo as diferenças eram substanciais. Ou seja, né, ele está se perguntando sobre os efeitos a longo prazo de uma queda constante nos preços do açúcar, tá? E as repercussões disso para a pecuária. Tá? E aí a gente chega nessa distinção. Se a economia açucareira depende de importações para repor a sua capacidade de produtiva, a pecuária ela não depende de importação. O custo de reposição da pecuária ele já está dado pela própria característica da atividade, que é o crescimento vegetativo do gado. Tá? E o próprio crescimento vegetativo da força de trabalho. Então, se a economia açucareira vai depender em alguma medida da importação de equipamentos e de mão de obra, tá, no longo prazo, a pecuária não. Tá? Consequência disso, com a redução da procura externa, tá, há uma queda, uma crise da economia açucareira. Tá? Ou seja, ela entra numa fase de estagnação, de prostração. A rentabilidade se reduz, porém não se reduz de forma catastrófica. Tá? Se tem uma rentabilidade relativamente baixa, um aumento dos custos de mão de obra, e porém parte dessas propriedades, somente uma parte dessas propriedades, ou seja, as menos férteis e as mais distantes, realmente entram numa crise fatal e desaparecem. As outras, que têm algumas vantagens comparativas, permanecem. Porém, o declínio da procura externa na pecuária tem características completamente diferentes, tá certo? Por quê? O sistema continua se expandindo, porque o sistema se expande de maneira endógena, tá? Se expande porque o gado cresce e a população cresce, naturalmente, tá? Essa população pode não ter dinheiro para nada, mas essa população tem o seu alimento garantido, que é o próprio gado, tá certo? E é só vocês pensarem, né, que o gado, o Celso Furtado fala disso, de uma civilização do couro, o gado também era usado para a própria vestimenta. Né? A gente tem fotos ali de vaqueiros na qual toda a roupa deles é feita do couro do boi. Né? Ou seja, uma diminuição da procura de gado no litoral era contrabalançada pela expansão do setor de subsistência. Tá certo?
Ou seja, quando há o declínio da economia açucareira no litoral, tá? Há um declínio também da renda dessa economia pecuária, tá? Mas essa economia deixa de ser uma economia monetária e passa a ser uma economia de subsistência, tá? Essa economia de subsistência aqui para o Celso Furtado é o que caracteriza a formação do sistema econômico nordestino, tá certo? É isso que ele vai dizer aqui, ó. Esse atrofiamento da economia monetária para a economia de subsistência constitui o processo mesmo de formação do que no século XIX viria a ser o sistema econômico do Nordeste brasileiro, cujas características persistem até hoje. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem um aumento da imigração para as zonas criatórias, para a zona pecuarista, com o declínio da economia açucareira. Então se amplia o setor de subsistência não monetário ligado à atividade pecuária. Tá certo? Traduzindo isso em termos teóricos, o que o Celso Furtado está querendo demonstrar? Tá? Que a crise da economia açucareira, a crise do setor externo, provocou a transformação da pecuária, que era uma atividade monetária dependente da economia açucareira, em uma atividade de subsistência, de baixíssima produtividade. Tá certo? Ou seja, o que é importante para o Furtado? O setor externo não dinamizou a economia no momento de expansão e durante a sua crise, o que ela fez? Ela atrofiou o conjunto da economia nordestina, sem desaparecer, tá certo? Então esses são os grandes problemas dessa economia nordestina que vão dar origem, tá, aos problemas econômicos do Nordeste que persistem até o século XX. Ok? Então, só para a gente formalizar um pouco mais, né, o que a gente está querendo pensar com essa relação entre teoria e história. Né? Então, se a gente retomar as formulações do Celso Furtado, o que a gente tem? O desenvolvimento é uma questão de elevação da produtividade social, tá certo? Os países desenvolvidos melhoram a produtividade pelas inovações tecnológicas, tá certo? Os países subdesenvolvidos podem melhorar a sua produtividade com a melhor alocação dos fatores produtivos, né, terra, capital e trabalho, pela utilização da capacidade da tecnologia já existente, ou seja, incorporando tecnologia dos países industrializados, ou através do impulso externo. Tá? Isso a gente viu em termos teóricos. Tá? Ora, a economia açucareira é um exemplo de impulso externo que modifica ou cria o sistema econômico, tá certo? Então, a análise da economia açucareira, tá? Ela está comprovando isso que é a inovação teórica do Celso Furtado, que é pensar que os países subdesenvolvidos podem ter um impulso de crescimento a partir do mercado externo, tá certo? Porém, o que a teoria do Furtado vai dizer? Ora, o processo de desenvolvimento só acontece quando a melhora de produtividade puxada pelo setor externo se traduz em acumulação de capital. Ou seja, se os recursos gerados nessa atividade são reinvestidos na produção, melhorando a produtividade e incorporando mão de obra. Tá certo? O que a análise histórica está mostrando? Ora, o controle da oferta do açúcar pelos comerciantes holandeses e portugueses limitou os reinvestimentos na produção, tá? Com o objetivo do quê? De manter o preço do açúcar elevado, tá certo? Então, a forma como a economia açucareira se desenvolveu no Nordeste, tá? Impediu, tá? Que o impulso externo se traduzisse numa melhora de produtividade através do reinvestimento na produção. Tá? E aí a gente chega a um outro ponto da teoria do subdesenvolvimento do Celso Furtado. Tá? Ou seja, no fundo, não existe nenhum mecanismo automático que garanta que
uma vez que o impulso externo melhore a produtividade, melhore a renda e a disponibilidade de capital, esse capital será investido na produção e vai transformar outros setores econômicos. Tá? O que a teoria econômica do Celso Furtado faz, né, e ele discute isso no capítulo 3 do Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, é dizer que o que determina a inversão ou a reinversão numa economia são fatores institucionais. Tá? No caso concreto da economia açucareira, a escravidão e a concentração de renda foram fatores que limitaram o reinvestimento e não dinamizaram as atividades econômicas. Tá certo? Ou seja, a economia açucareira é um exemplo de impulso externo que não se transformou, tá errado, tá? Que não se transformou em desenvolvimento econômico. Tá certo? E finalmente, né, o que a gente discutiu aí no vídeo anterior, o que a gente discutiu justamente nessa relação entre teoria e história, e que está presente também no capítulo 3 do Celso Furtado, né, do desenvolvimento e subdesenvolvimento. O estudo do desenvolvimento econômico não pode ser feito sem levar em consideração fatores históricos, políticos e econômicos, tá certo? Então, a própria análise da economia açucareira, tá, serve não só para validar os conceitos teóricos do Celso Furtado, mas serve também para entender a formação histórica do subdesenvolvimento. Tá? Porque ele está olhando fatores históricos, institucionais, políticos, sociais e econômicos que travaram o desenvolvimento econômico da colônia a partir do impulso externo dado pela produção açucareira. Tá certo? É isso, gente.